O primeiro turno das eleições brasileiras já passou e surpreendeu muita gente. Candidatos tidos como azarões foram eleitos e a disputa presidencial vai para o segundo turno, ao contrário do que a maioria das pesquisas eleitorais indicava. Enquanto a apuração estava acontecendo, todos os brasileiros perceberam o óbvio: as pesquisas eleitorais não acertaram quase nada. Época de eleições sempre deixa o país à flor da pele e não se fala em outra coisa além disso. Algumas forças políticas sempre saem por cima, outras acabam com a imagem arranhada. Mas não é preciso ser nenhuma força política para ter ficado com a imagem bem prejudicada após o primeiro turno dessas eleições. Os institutos de pesquisa de intenção de voto estão aí para provar isso. Não há reputação que sobreviva a falhas tão grandes. E eu nem sequer estou falando do que aconteceu na disputa presidencial, onde uma parte da população ficou bastante surpresa. Essas falhas ainda foram menores que as falhas nas encontradas para os cargos do Congresso, dos governos e de deputados estaduais. Datafolha e IPEC, o antigo IBOPE, são os dois maiores institutos e suas pesquisas repercutem em cada canto do Brasil. Aliás, a palavra instituto não é a mais adequada para se referir a muitos dos realizadores de pesquisas. Isso porque institutos realizam serviços para fins científicos ou filantrópicos. Muitas dessas instituições são, na realidade, empresas. Empresas de pesquisa que vendem pesquisas. Muitas pesquisas são encomendadas e seu preço varia entre 80 e 300 mil reais. Como qualquer empresa, elas precisam lucrar. Então, se o que essas empresas vendem são pesquisas eleitorais, por que elas não fornecem um serviço de excelência? E por que a demanda por pesquisas de intenção de voto não cai uma eleição para outra, depois dos resultados desastrosos que nos são apresentados todos os anos? Para tentar chegar a alguma conclusão que faça sentido, primeiro é importante entender para que servem as pesquisas eleitorais e por que elas são tão importantes. De acordo com o cientista político Rodrigo Orochovski, ouvido pelo site Gazeta do Povo, as pesquisas são importantíssimas para o processo eleitoral. Elas fornecem informações essenciais aos partidos e candidatos para a montagem das estratégias de campanha, inclusive se uma candidatura deve sair ou não, e ainda podem influenciar o comportamento de grande parte do eleitorado. Porém, elas servem também para apontar tendências do que pensa a sociedade, e não para determinar o resultado das eleições em si. Só que nós vimos que nem para apontar tendências a maioria das pesquisas está servindo. Não serviram de nada. E algumas das empresas que fazem medidas de intenção de votos e falharam, já se pronunciaram após o fiasco. O IPEC e o Datafolha se justificaram perante a imprecisão dos resultados, alegando que as pessoas mudaram de opinião na hora de votar, especialmente os eleitores de Simone Tebet e Ciro Gomes, que teriam migrado para o candidato Jair Bolsonaro. Bem, as últimas pesquisas feitas por essas duas empresas foram divulgadas a menos de 18 horas do início da votação. E qual a razão de eleitores tanto de Ciro Gomes quanto de Simone Tebet migrarem todos para o candidato Jair Bolsonaro? E sem nenhuma alteração significativa no cenário eleitoral. As propostas de governo e a afinidade entre eles é tão grande que ambos apoiarão Lula no segundo turno. Uma se intitula de centro, o outro centro-esquerda. Mas os votos que receberiam se inclinaram todos para um candidato de direita. Estranho. Além disso, para os cargos de senador e deputado, a possibilidade de mudança ou mesmo decisão de voto de última hora, infelizmente, é até possível aqui no Brasil. Mas para o cargo de presidente da República, quando o debate sobre política é muito mais comum que de futebol, são perguntas demais que não credibilizam essa justificativa. Mas foi essa que empresas que precisam resgatar sua credibilidade nos deram. Afinal, elas ainda precisam de financiamento e encomendas de pesquisas para operarem. Daqui partimos para outra pergunta. Quem financia essas empresas ou institutos de pesquisa? A Folha de São Paulo financia o Datafolha desde 1983, já que as duas empresas pertencem ao Grupo Folha. O FSB, ligado ao grupo FSB Comunicação, tem como seu financiador mais famoso o banco BTG Pactual. O IBESP, por sua vez, é financiado também por uma instituição financeira, mas nesse caso é a corretora XP Investimentos.
O Quest é financiado pela corretora Genial Investimentos, o Instituto Futura Inteligência pelo Banco Modal e Paraná Pesquisas pelo BGC Títulos Mobiliários. O MDA é outra empresa financiada por uma corporação financeira, a Genial Investimentos. Das 10 instituições que fazem pesquisas de intenção de voto no Brasil, 6 são financiadas por instituições financeiras. Mas por que será que existe essa proximidade entre corretoras e bancos com empresas que realizam pesquisas eleitorais? E por que esses financiamentos continuam depois de se mostrarem tão falhos a cada eleição? Eu fui pesquisar. Então, o quão boa é a gestão do candidato presidente Jair Bolsonaro e como foi a de Lula para esse setor? Eu considero essa uma questão importante, porque vários setores da sociedade já se manifestaram sobre o fato de que os candidatos de esquerda são sempre os que têm a proporção de votos inflada, em detrimento dos candidatos de direita ou liberais. O Banco Central divulga anualmente quanto o Tesouro Nacional transferiu para os bancos pelo sistema de transferência de reserva. O recorde percentual foi batido em 2010, com transferências anuais de 990 bilhões de reais em média. No fim do seu segundo governo, Lula havia transferido aos bancos mais de 4 trilhões e 8 bilhões de reais, como denunciou Ciro Gomes durante sua campanha presidencial. Esse valor, de acordo com o relatório, é 98% acima do projetado. No governo Bolsonaro, esse número aumentou nominalmente, já que o país também cresceu, mas o Tesouro Nacional só repassa aos bancos agora 35% do valor projetado, a título de pagamento da dívida. Observando o financiamento de campanha, é possível observar também que o PT, que é um partido de esquerda, também mantém uma proximidade com banqueiros que os candidatos e os partidos de direita não possuem. Os irmãos João e Walter Moreira Salles, do Itaú Unibanco, doaram juntos cerca de 2 milhões de reais para o partido de Luiz Inácio Lula da Silva, o Partido dos Trabalhadores. Dentre os maiores contribuidores da campanha do PT, há 2 grandes instituições financeiras. São elas a Gávea Investimentos, de Armínio Fraga, e o Banco Itaú, de Cândido Bracher e os Moreira Salles. Os irmãos não são mais donos do Itaú Unibanco, porém eles detêm 100% de participação na companhia E. Johnston de Participações, EJ, uma sociedade por meio da qual a família se mantém no comando do Itaú Unibanco Participações, controladora do banco. Os grandes doadores para a campanha de Jair Bolsonaro são 2 produtores rurais, Oscar Servi e Odílio Balbinotti. Outro fato muito comentado nesses dias e que merece esclarecimento é que o advento do Pix não causou prejuízos aos bancos. Pelo contrário, a ferramenta foi lançada em outubro de 2020, no meio da pandemia, depois de o governo já ter começado a pagar o auxílio emergencial. O auxílio tinha levado muitas pessoas que não tinham conta bancária a abrir uma para receber seu benefício. E como a economia ainda estava funcionando apenas com serviços essenciais, as compras digitais e online cresceram muito. Tudo isso aumentou e muito a arrecadação dos bancos, disse o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O Pix, por facilitar a forma de transação bancária, levou mais pessoas a abrirem uma conta e eventualmente adquirirem outros serviços dessas instituições financeiras. Contudo, seria leviano da minha parte fazer qualquer associação entre bancos, partidos, candidatos e manipulação de resultados. Não encontrei nenhum documento que ligasse pessoas a instituições de forma inapropriada, para que fosse possível comprometer qualquer pessoa. Pretendo, sem nenhum compromisso com nenhuma das partes envolvidas, te ajudar na compreensão do que realmente acontece por detrás do universo das pesquisas eleitorais no Brasil, e a separar o que há de falso e o que há de verdadeiro nas teses que passaram a circular no país a partir do dia 4 de dezembro. Mas o que não é meu papel seria fazer qualquer juízo de valor, qualquer condenação de uma das partes. Isso seria, no mínimo, leviano da minha parte. O segundo turno das eleições presidenciais e para governadores está chegando. Será no próximo dia 30 de outubro. E as pesquisas eleitorais para essa última rodada já começaram a sair. O IPEC, que teve sua imagem tão desgastada, já publicou que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que saiu vitorioso no primeiro turno, tem 51% das intenções de voto para o segundo, enquanto Jair Bolsonaro tem 43%. A questão que fica é, agora, quem vai acreditar nessa pesquisa? Ou em qualquer outra? Não importa qual a ideologia política ou candidato favorito, todos os brasileiros ficaram bem desapontados com o desvio grotesco cometido pelas sondagens. E agora, nem gregos nem troianos acreditam mais nelas.
A população enxergou que a margem de erro com quem trabalham as empresas de pesquisas eleitorais já foi rompida. Segundo os próprios institutos, as pesquisas de intenção de voto não servem para prever o futuro, mas sim para registrar um recorte de um período do tempo específico. Com essa justificativa, que ganhou força após a conclusão do primeiro turno, as empresas que realizam essas pesquisas encontraram uma boa desculpa para os próprios erros. Ora, eles têm razão em dizer que as pesquisas não servem para nos apontar o que acontecerá no dia da votação. O problema é a distância da realidade. Uma estimativa de votos mostra para que lado vão os votos da população. Quando uma instituição diz que trabalha com uma margem de erro de 3%, para mais ou para menos, ela está dizendo que quando disse que José receberia 10% dos votos, se ele recebe 7 ou 13%, 10 menos 3, 10 mais 3, ela errou, mas fez um bom trabalho, porque o resultado está dentro da margem de erro. Agora, se a pesquisa aponta que José teria 10% dos votos e José recebe 18%, essa pesquisa nem sequer errou. Erro é quando a imprecisão está dentro da margem, entre 7% e 13%. Quando ela divulga 10% de votos e José recebe 18%, se desviou do lado para onde os votos foram. Ela achou que uma porção muito menor da população votaria em José. Ainda pior é quando a empresa não descobre para que lado vai um eleitor e ainda diz que ele vai para o lado contrário. Quando ela diz que todas aquelas pessoas que votaram em José, mas ela não descobriu, votariam em Maria, a opositora de José. Foi um desvio grande da tendência de votos. O eleitor está indo em uma direção e a instituição de pesquisa está mostrando que ele vai para o lado contrário. Por isso, eu não usei até aqui a palavra erro porque essas empresas divulgaram. Os resultados que elas apresentaram foram tão distantes da votação real para vários cargos, principalmente para o Senado, que devem ser considerados falhas graves. Foram desvios de tendência, apontando para o lado contrário de onde queria o eleitor. Vários erros são capazes de acabar com qualquer credibilidade. Aliás, a credibilidade das sondagens de intenção de votos está sendo posta em dúvida há alguns anos já, e não só no Brasil. Se essas pesquisas estão falhando com tanta frequência e há tantos anos, e se fazem estimativas tão longe da margem de erro que elas mesmas estabelecem, o problema não pode estar na metodologia? Pode ser uma resposta. Cada instituto tem uma metodologia própria para a realização das pesquisas, seja na definição dos eleitores que serão entrevistados, passando por como é feita a coleta das informações e também pela análise dos dados obtidos. Vamos pegar a metodologia da maior empresa do ramo, o Datafolha, que é conhecido por praticamente todos os brasileiros. O Datafolha entrevista mais de 2.000 eleitores em todas as suas pesquisas. A amostra serve para representar os 156 milhões de eleitores brasileiros. Portanto, a empresa pesquisa de forma proporcional as características da população inteira do Brasil, levando em consideração região, idade e gênero, de acordo com os dados oficiais fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Não entendeu? Calma que eu te explico. É como se o Datafolha, já que não pode entrevistar todos os 156 milhões de eleitores do Brasil, pegasse 2.000 mais 2.000 pessoas que formem um grupo parecido com os eleitores do Brasil todo. Se o Brasil tem 50% de mulheres, naquele grupo que o Datafolha cria, 50% devem ser mulheres. Se tem 30% de população carente, e assim eles tentam recriar a população de eleitores do país, para, através da opinião deles, estimar como será o voto da população. Esse método todo mundo usa, porque é impossível para qualquer instituição perguntar o voto de cada brasileiro que pode votar em tempo hábil. Um desvio constrangedor mais claro aconteceu na eleição para governador do estado de São Paulo. O IPEC apontou apenas um dia antes da eleição que o candidato Fernando Haddad tinha 41% das intenções dos votos válidos contra 31% do candidato Tarcísio de Freitas. E qual foi o resultado final? Tarcísio de Freitas teve 42% dos votos dos paulistas contra 35% de Fernando Haddad. Na última pesquisa para presidente, divulgada também pelo IPEC no dia 1º de outubro, o candidato à reeleição Jair Bolsonaro aparecia com 37% das intenções de voto. Então, pela margem de erro,
ele poderia estar também com 34% ou 40%. Mas o atual presidente conquistou 43% dos votos válidos, acima tanto dos 37% quanto de sua margem de erro. O Datafolha diz realizar as entrevistas pessoalmente, fazendo abordagens em pontos de grande fluxo nas ruas. Eles fazem isso por ser difícil ter acesso a residências localizadas em condomínios, edifícios ou favelas. As entrevistas são realizadas mediante a aplicação de um questionário e têm cerca de 20 minutos de duração. A instituição realiza as chamadas pesquisas espontâneas, em vez das estimuladas. Nas pesquisas espontâneas, o procedimento é não dizer ao entrevistado os nomes dos candidatos. Ele deve responder o que ele já tinha na cabeça. Nas estimuladas, o entrevistador dá todos os nomes dos candidatos àquele cargo, para que o entrevistado, mesmo que não tenha nenhuma opinião já formada, possa escolher em quem votaria. O que acontece é que toda essa metodologia do Datafolha, de entrevistar 2.000 pessoas de forma proporcional à divisão de classe social, por exemplo, não faz diferença. Eles colocam um peso maior na soma dos votos simulados para pessoas de classes sociais mais baixas, porque elas são a maioria no Brasil. Só que uma quantidade grande de pessoas que são paradas na rua para serem entrevistadas mente sobre sua renda. Quem tem renda mais baixa mente que tem uma renda maior, muitas vezes por vergonha. E quem tem uma renda mais alta mente também. Agora por medo de assaltos, roubos, etc. Isso ajuda a desviar as intenções de voto contabilizadas. Mas é para esses equívocos estatísticos, ou mesmo de confiabilidade dos entrevistados, que existe a famosa margem de erro. Só que a margem de erro também não está sendo suficiente para justificar as falhas das pesquisas eleitorais no Brasil. Então, o que aconteceu com as pesquisas se não foi um erro? Muitos brasileiros estão convictos de seu voto, mas muitos outros esperam bastante para se decidir. Entre os indecisos, existem eleitores que gostam de se basear nos levantamentos de intenção de voto para decidir em quem votar. É bastante comum as pessoas votarem no primeiro colocado, de acordo com as pesquisas, independente de sua ideologia ou propostas, justamente por não saberem em quem votar ou não se preocuparem com política. Essas pessoas acreditam que, se seguirem a maioria, estarão fazendo a coisa certa. E os brasileiros sempre acreditaram bastante nos levantamentos eleitorais. Mas agora isso está mudando. As pessoas não confiam tanto nas pesquisas. E como poderia ser diferente? E falando sobre credibilidade, o site UOL, que faz parte do Grupo Folha, criou um ranking de segurança para os institutos de pesquisa. Essa classificação foi chamada de selo de confiabilidade do UOL. As pesquisas mais confiáveis, de acordo com o site, são do Datafolha. É isso aí. O portal UOL criou um selo de confiabilidade para si mesmo. O IPEC, que assim como o Datafolha errou e feio também, recebeu o selinho de muito confiável. O Poder Data não conseguiu agradar a equipe de especialistas em pesquisas eleitorais do UOL. Recebeu o selo Só Aponta Tendências. Contudo, eles foram a segunda empresa que mais se aproximou dos resultados das eleições. Outro fato curioso com relação a esse ranking é que o UOL deu a Paraná Pesquisas o selo de controvérsia. Ela recebeu 0 em todos os quesitos que faziam parte da avaliação dos especialistas e ficou no último lugar para os especialistas do UOL. E adivinha qual empresa mais se aproximou dos resultados, chegando a inclusive afirmar que teríamos um segundo turno? Pois é, a Paraná Pesquisas. Pois bem, agora, de posse de todas essas informações, cada um pode formar melhor uma opinião sobre o que acontece com as pesquisas eleitorais no Brasil. Se são erros, desvios ou falhas. E o mais importante, se são falhas técnicas, metodológicas ou falhas morais. A conclusão eu deixo a critério de cada um. Se você está preocupado com o resultado do segundo turno das eleições, eu tenho uma salvação para você. A melhor saída é focar naquilo que nós temos total controle. Por isso, eu liberei uma aula gratuita ensinando como qualquer um consegue criar um negócio na internet de forma rápida, segura, extremamente rentável e inabalável a qualquer crise, podendo trabalhar de qualquer lugar do mundo e receber em dólar. Basta clicar no link da descrição ou no primeiro comentário fixado. E aproveita também para seguir a gente no Instagram. Eu tô começando um conteúdo diferenciado por lá. E se eu fosse você, não perderia tempo em ver. @maestria nos negócios. E você sabia que os carros elétricos também são uma farsa? No vídeo que está aparecendo agora na sua tela, eu te conto como os veículos sustentáveis
também fazem mal ao mundo. Clique nele e confira. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!